O governo estima, né, arrecadar esses 20 bilhões de reais até 2026 com esse projeto para cortar os benefícios tributários. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso aqui com a Elvira Pressa, que é membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui de São Paulo. Elvira, muito bom dia para você, antes de mais nada, bem-vinda aqui à nossa Bom programação. dia. Bom dia, Débora. Elvira, antes da gente entrar em alguns pontos desse projeto especificamente, né, de cortes ali de isenções de benefícios fiscais, eu queria que você me trouxesse uma avaliação sobre a Câmara ter aprovado agora uma urgência para apreciação, né, dessa questão desse projeto de benefícios fiscais, que corta benefícios fiscais. Como que você avalia em termos de governança fiscal essa decisão agora da Câmara aprovando essa urgência para a tramitação desse projeto que estabelece critérios objetivos, metas também para concessão de incentivos fiscais? Isso traz um impacto muito grande, acelerar uma apreciação dessa forma em termos de governança fiscal? Veja, Débora, esse assunto dos incentivos, ele tem sido já debatido há muito tempo, porque ao longo de vários governos tem sempre havido uma demanda, né, por parte de diversas instituições e associações de classe por incentivos fiscais que têm sido concedidos no próprio Congresso. Isso, ao longo dos anos, vem trazendo, de fato, um aumento dessa, digamos, é uma renúncia fiscal que o governo, de certa forma, tem. E o fato de que esses incentivos, na sua origem, eles foram concedidos pensando em que isso era um período de transição, que as empresas em determinado momento precisariam, mas que no futuro esses benefícios não seriam mais necessários. Acontece que, como a gente sabe, é muito difícil, uma vez que um benefício é concedido, ele ser retirado, né? E com isso, essa renúncia vai se acumulando e hoje, dado que o governo tem muita dificuldade em reduzir despesas, né, que deveria ser uma das prioridades, reduzir gastos, mas a gente sabe que não é a pauta prioritária do governo e tem enfrentado também dificuldades com o aumento de tributação. Uma alternativa que está sendo avaliada é exatamente de reduzir alguns desses incentivos que foram concedidos no passado. Elvira, pensando nessa questão que você falou, eu quero pegar o gancho nisso, né, de que é muito difícil depois você voltar atrás de um benefício, né, que ele é dado. Esse projeto, inclusive agora, ele impõe avaliações periódicas de 5 a cada 5 anos, né, ou seja, de 5 em 5 anos, com o objetivo de trazer um pouco mais de transparência nos resultados econômicos, sociais, enfim, ambientais. Na sua visão, isso promove mais rigor, realmente, ou seja, mais transparência, isso assegura mais para quem realmente deve estar sendo ou não concedido ou não um benefício, ou isso acaba criando uma burocracia excessiva? Qual que é a tua avaliação? É necessário um prazo realmente de reavaliação? 5 anos seria realmente o adequado? Olha, é difícil dizer um prazo, né, Débora, porque isso depende de cada setor da economia, depende de cada empresa, da realidade da competição internacional, onde que o Brasil tem fortalezas, né, quais são os negócios em que o Brasil é mais forte, mas a verdade é que me parece que a gente criou ao longo dos anos essa dependência de ter sempre algum tipo de incentivo, algum tipo de benefício, e isso vai se acumulando e, ao longo dos anos, tem esse impacto relevante nas contas públicas. Então, de fato, é uma discussão muito pertinente e que a sociedade precisa acompanhar, porque a gente precisa ter empresas competitivas, sem dúvida alguma. É importante o Brasil se inserir numa economia mais global. O Brasil é conhecido por ser um país ainda muito fechado, né, em relação a outras economias, e muitas vezes esse tipo de programa que na origem, como eu falei, tinha a intenção de trazer mais competitividade para as empresas, nem sempre esse objetivo é alcançado, porque, por outro lado, ele pode gerar uma certa acomodação, dado que você tem condições um pouco mais favoráveis em função desses incentivos que são concedidos. Então, eu não
não sei te dizer exatamente se 5 anos acho que não tem um prazo mágico, né, acho que cada caso é um caso, mas é um pouco, eu acho que difícil de defender incentivos que existem há 20 anos ou algo assim, né, quer dizer, já houve tempo suficiente para determinadas empresas ou setores da economia, em função desses incentivos do passado, terem evoluído os seus negócios. Pensando no tanto que o governo pensa em economizar em 2026, 20 bilhões de reais, né, nesses cortes e renúncias, quais setores, né, porque aí a gente tem questão de ICMS, PIS, COFINS, IPIs, né, os benefícios entram muito dentro, né, de cada uma dessas casinhas. Quais setores que tendem a ser mais impactados na sua visão com essa revisão de benefícios, Elvira? Olha, eu acho que os setores que ao longo dos últimos anos receberam mais benefícios, né? Então, existem alguns setores da economia que, notadamente, me parece que setores industriais, né, em que foram concedidos programas específicos e a depender do que venha a ser proposto agora pelo governo, né, eu entendo que aqueles que receberam a maior parte desses programas no passado, acho que notadamente algumas indústrias brasileiras que a gente sabe que possuem programas recorrentes, né, de benefícios, se houver de fato essa proposta e ela tiver essa aprovação, nós vamos Uhum. ter, me parece que a indústria é quem tem, de modo geral, alguns incentivos. E existem também incentivos regionais. A gente sabe que tem incentivos que são propostos muitas vezes em regiões específicas do país que têm regimes tributários especiais para fomentar o desenvolvimento. Então, vamos ter que aguardar o que vai ser divulgado pelo governo com relação a essa proposta de cortes. Uhum. Bom, Elvira, também lembrando que você já falou aqui no início do nosso papo, né, de que a gente poderia estar discutindo realmente mais corte de gastos e não buscando outras saídas que sejam arrecadatórias como tem sido a grande prioridade desse governo. De que maneira esse projeto agora também pode acabar impactando nessa postura do governo a ponto de influenciar no posicionamento, na avaliação dos investidores, quanto que isso pode, né, fazer com que a gente tenha um obstáculo a mais para a atração de capital externo diante dessas mudanças tributárias constantes que a gente acompanha, né, acontecendo. Tivemos aí essa questão, esse imbróglio em toda essa novela, tudo envolvendo o IOF, agora essa questão dos incentivos tributários, que tem sido bastante discutido, obviamente que de acordo com as situações a gente precisa, e realmente aqui ninguém está questionando o mérito de quem recebe ou não, mas quanto que isso acaba atribuindo mais incerteza no sistema tributário e tornando menos atrativo, né, o nosso mercado para investimentos externos. Olha, Débora, a gente sempre fala que o Brasil não é para amadores, né? Então, investir no Brasil é sempre um grande desafio e o investidor internacional que acompanha o Brasil, ele tem essa consciência, ele sabe. Então, eu não acho que essas mudanças elas sejam um desincentivo. Eu creio que não. Eu acho que o investidor internacional, ele percebe que a empresa, que o Brasil, né, que o país está tentando aprimorar. A gente sabe, nós somos conhecidos por ter um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, se não o mais complexo. É, e isso, eu diria que essas mudanças, elas são bem vistas pelo mercado internacional. É claro que há sempre uma preocupação com uma eventual insegurança jurídica de muitas mudanças, mas se são mudanças no sentido de trazer melhorias, elas sim são bem vistas. É, a gente teve um período agora de que o Brasil ficou talvez um pouco mais distante, né, de outras economias talvez mais pujantes em termos de mercado de capitais, como o caso do próprio Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, a própria China também com grande crescimento, e o Brasil como um dos países que integram os BRICS, né, os países em desenvolvimento, o Brasil sempre teve como uma dessas potenciais economias emergentes para
a atração de investimentos. Isso esteve um pouco paralisado aí nos últimos anos, mas agora a gente está vendo, até em função também das próprias mudanças que estão sendo feitas, né, pelo novo presidente americano, que tem criado uma série de barreiras comerciais, né, isso tem sido amplamente também discutido, e isso faz com que o Brasil volte a ficar no radar do investidor estrangeiro que quer diversificar e reduzir a sua exposição a um mercado que hoje tem sido até um pouco hostil com relação a práticas comerciais. Então, acho que o Brasil vai viver um momento muito positivo de conseguir atrair capital e medidas que o governo federal tome, em conjunto também com o Congresso Nacional, no sentido de desburocratizar o país, a própria reforma tributária, né, que já está em andamento, que tem um período de transição, acho que todos esses são fatores positivos e que vão colaborar para essa atração de capital estrangeiro. Perfeito, minha querida. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco, Elvira. Conversamos com Elvira Presta, que é membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui de São Paulo. Minha querida, um ótimo dia para você, uma boa quinta-feira. Até a Muito próxima. obrigada, foi um prazer. Até mais.